Bom dia, graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida. Antes de você se assentar, por favor, o maior forte aplauso que você puder a Deus, pela vida do nosso pastor, Paulo Mazzoni. Olha, eu aprendi quando estava assistindo ministrar lá em Marília, numa das maiores conferências do Brasil, ele como preletor principal, e o povo de lá insano, quando ele pregava, ia à frente e dizia: "Uau, meu Deus, mas que palavra!" Eu queria te encorajar a dizer o mesmo, por favor, fala assim: "Uau, meu Deus, mas que palavra!" Ó, eu recebi, eu estou grávido, eu espero que você também, e eu espero que não seja de um, seja de 5. Tem um talento, tem 2, tem 5 talentos, e eu creio que assim o Senhor está dando para a central, amém? Amém. Pode se assentar, estou muito feliz de estar aqui hoje, para poder compartilhar com você mais uma mensagem para enriquecer a nossa manhã da visão. Eu quero dar assim, diria que continuidade àquilo que nós temos recebido de Deus, da vida do nosso pastor, para gerarmos filhos, gerarmos uma multidão, gerarmos uma cidade, gerarmos uma nação e, por que não dizer, uma terra transformada para a glória de Deus, amém? Existe um ambiente para isso. Aonde é que os bebês normalmente nascem? Onde os bebês nascem? Então tem um ambiente que eu creio que ele é favorável para os bebês nascerem. Eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre isso nessa manhã. O ambiente favorável, o ambiente que Deus, de uma forma assim extraordinária, 2 décadas atrás, deu para o nosso pastor uma revelação, e por isso a oração nessa manhã foi por revelação, uma revelação do caminho que nós deveríamos seguir, ser uma igreja em células, que vive o amor de Deus e transforma o mundo. Esse ambiente são as nossas células, e alguns talvez por não ter uma revelação completa, ou um entendimento mais apropriado da questão celular, vão dizer que as células são uma estratégia para alcançarmos as pessoas para Jesus. Olha só, se fosse uma estratégia, eu seria o primeiro a aplaudir, eu seria o primeiro a pular de cabeça, eu seria o primeiro a entrar com tudo e levantar uma bandeira. Por quê? Porque se há uma estratégia, ela é eficaz demais. Eu sou um dos que foi alcançado, um dos que foram alcançados por essa dita estratégia. Tem mais alguém aqui que foi alcançado pelas células? Tem mais alguém aqui que foi alcançado não apenas por um púlpito, um pregador, um pastor único, mas foi alcançado por uma multidão de pastores que se levantaram, ministros do reino, geradores de vida, em cada casa, como extensão da igreja? Por favor, quem foi alcançado dentro do contexto celular, levanta sua mão bem alto e junto comigo aplaude a Jesus. Ó, se fosse uma estratégia, eu estaria dentro, porque foi numa casa que os meus olhos se abriram e irresistivelmente eu disse sim para o Senhor. Foi numa célula que todos os meus valores foram transformados. Hoje eu tenho a alegria de ter minha mãe aqui. Ela veio de Patrocínio, onde ela está fazendo um curso, se preparando para ser uma missionária, e me alegra muito. Mas a minha mãe, depois dessa conversão, me procurou e me disse assim: "Léo, a sua vida me fez apaixonar por Jesus." Foi uma transformação, é desses milagres assim, sabe, da água para o vinho.
Pois é, minha mãe testemunhou. É obra de Jesus, é pela graça de Deus, mas aconteceu porque crentes entenderam que são geradores de vida, que são ministros. E foi numa casa, porque talvez eu não entraria num prédio ainda que tão bonito como isso, mas numa casa é diferente, onde a gente não é recebido com um sorriso, onde tem um contexto ali agradável. Foi numa célula, e ali me tornei um líder apaixonado por Jesus. Mas a célula não é uma estratégia. O que é a célula? Por que nós vivemos em célula? E eu não vou me delongar, mas eu queria cravar no seu coração. A razão de vivermos em célula não é uma estratégia, é teologia bíblica. É a revelação dada por Deus, muito clara do nosso pastor, e hoje já não é dele, não é de alguns que Deus levantou, não é uma moda, não é uma onda que está por aí, é um claro entendimento de a razão de por que fazemos o que fazemos. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Pensa, o nosso Deus subsiste em forma de comunidade. Ele é 3 em 1, como é que nós recebemos a vida de Deus, o DNA de Deus, e não vamos viver em comunidade? Quando Deus foi instruir para o povo sair do Egito e ir para a terra prometida, era cerca de 1 milhão de pessoas. Como conduzir esse povo? Então Jetro, usado por Deus, diz para Moisés, o líder que Deus levantou, estabelece líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000. O que nos parece com isso? Aí vem Jesus, eu já vou direto para Jesus para acelerar. Jesus, a expressão exata de Deus, a imagem visível do Deus invisível. O que ele fez? Ele se contentou num prédio. Ele dedicou a maior parte da vida dele num pequeno grupo, gerando vidas, multiplicando o DNA dele para aqueles que ele estava confiando para fazer o mesmo também. Os seus principais ensinos aconteceram no contexto de uma casa, onde ele ensinava acerca do reino de Deus. E a igreja então estabelecida por Jesus, Atos dos Apóstolos, começa numa casa e termina numa casa. Os discípulos de Jesus escreveram as cartas, a maior parte delas escritas pelo apóstolo Paulo, que está aí no Novo Testamento, endereçada para as igrejas que se reuniam nas casas, até o cerca do ano 300, antes de Constantino institucionalizar a igreja, e estabelecer da igreja as catedrais. A igreja estava nas casas. Quando vê a reforma protestante, Martim Lutero, um dos protagonistas, mas não o único, defendeu o sacerdócio universal de todos os crentes, e aqueles que buscavam a reforma, ou seja, aqueles que buscavam a igreja no seu formato original, o que fizeram? Voltaram-se para as casas, fazendo de cada crente um ministro, um gerador de vida. Cada casa, a extensão da igreja. Os anabatistas nas casas, os pietistas nas casas, os metodistas, o movimento de John Wesley, clubes de santidade nas casas. Ou seja, o ambiente de Deus para nós, favorável para gerarmos vidas. Nós damos o nome de células, mas nada mais, nada menos do que a própria igreja de Jesus, vivendo uma comunidade nas casas, onde 2 ou mais se reúnem no nome dele. Está comigo? A grande questão é o seguinte: se nós já entendemos que é de Deus, que a teologia é o lifestyle da igreja de Jesus, nós precisamos viver como esse estilo de vida de igreja, da melhor maneira. E sabe o que me admira? A gente entende, a gente diz, vamos viver em célula, vamos gerar. Mas eu pergunto, como é que você tem feito? Como você tem liderado a sua célula? Basta você olhar para 2019, porque está mais próximo aí, né? O último ano, o último trimestre, e um versículo entrou no meu coração de uma forma assim, como é a palavra de Deus, uma espada afiada, que corta dos 2 lados, separando junta e medula, alma, espírito, discernindo os propósitos do meu coração, dizendo para mim o que está escrito em Colossenses 3:23, e diz assim a palavra de Deus: tudo que fizerem, façam, fala assim comigo, de todo o coração,
Não para mim, não porque eu sou um grande líder, não para os novos que são alvo do amor de Deus, não é nem para eles. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para... Uau! Se é para o Senhor, tem que ser no mínimo excelente. Se é para o Senhor, tem que ser no mínimo o melhor. Eu trabalhei numa multinacional e lá eu fiquei impactado. A excelência da companhia. Cada reunião, os retiros que eu participava, a dinâmica que eles conduziam, tudo excelente, me impactava. E aí eu chegava num ambiente da igreja, aqueles que não fazem pelo próprio business, pela grana, para si, ou para o outro, aqueles que fazem para o Senhor. E às vezes eu me deparava com algumas reuniões, com algumas expressões do corpo de Cristo, que eu falava, não está parecendo com aquilo que Deus nos chamou para fazer. Alguns aqui adoram ir nos restaurantes. Quem gosta de restaurante, eu sei que tem aquele que prefere uma comida caseira, mas tem gente que gosta de uma comida assim. Aliás, mais do que comida, valoriza o local onde come. Gosta de ir num bom restaurante. Os amantes de um bom restaurante querem se identificar, por favor? Aí pensa, você quer comer uma boa comida, você escolhe então o seu restaurante. Se chega lá, toalha furada, se chega lá, cadeira quebrada, se chega lá, ninguém te atende bem, se chega lá, não fazem para você uma pergunta carinhosa, tudo bem, como é que você está, deseja alguma coisa, posso te ajudar, você já fica contrariado. Aí eu digo para você, qual é a melhor comida? Quem tem para oferecer o pão vivo que desceu dos céus? Quem deve oferecer o banquete que sacia a fome para sempre? Somos nós. E como que nós temos oferecido? Como tem sido o ambiente, a sua expressão para oferecer o melhor que tem no céu e na terra? Por isso eu quero te encorajar a você nessa manhã ser alinhado para viver o estilo de vida de Jesus, uma igreja em células que gera vida de forma excelente, porque para Deus é no mínimo excelente, para Deus é o nosso melhor. Está preparado? Vamos viver o estilo de vida de Jesus de forma excelente? Então eu já quero te provocar, porque se você quer fazer isso de forma excelente, você precisa entender que não acontece de forma automática. Não é você reunir um grupo de pessoas na sua casa, se conectar com alguns, e é claro, cheio do Espírito Santo, pensar que a excelência vai se materializar automaticamente. Deus te deu o Espírito dele, o Espírito dele é o próprio Deus, o Criador. Toda criatividade e excelência está no nosso Deus. Quando ele então fez tudo que fez, ele avaliava e dizia, bom, bom, bom. Quando nos fez, disse, muito bom. Ele é excelente, está em você. Agora, você precisa arregaçar suas mangas, para nós oferecermos para a nossa cidade, para a nossa nação, o ambiente de excelência, para as vidas se regenerarem, nascerem ali de novo. Estamos juntos? Então eu quero compartilhar com você algumas coisas que nós devemos fazer. Eu vou me concentrar aqui em alguns pontos. Não vou conseguir ser exaustivo no assunto, mas eu tenho certeza que se você compreender, se você permitir entrar no seu coração, e mais do que compreender, fala, mais do que compreender, praticar, você vai desfrutar de uma célula excelente.
que se multiplica em outras células excelentes, que geram vidas para a glória de Deus. Primeira coisa, então, eu quero dizer para você, é fundamental que a sua célula, ela seja viva, atraente e principalmente cheia da presença de Deus. Sabe por que tem muitas células que não são excelentes? Porque não entenderam o que é célula. E estão pensando que célula é uma reunião. Fala para mim, igreja é reunião? É domingo que você vive igreja? É uma vez na semana? Não, mas você sabe, tem gente que ainda não entendeu e acha que ir uma vez por semana, participar de um culto, está vivendo igreja. Não está nada, está frequentando. Igreja não é lugar para frequentar, para pertencer, é um estilo de vida. Da mesma forma, você não vai ter uma célula viva se você tiver o entendimento equivocado de que célula é uma reunião. Então fala assim, célula não é reunião. Para com isso. Se você quer uma célula excelente, ó o teste. Você está se conectando com uma pessoa, e você se conecta, dá um abraço, curte ali aquele momento com ela, e aí você se despede e diz, tchau, até a semana que vem. Você acha que foi legal, você pensa que foi uma palavra assim, né? Está mantendo contato, mas se você falar até a semana que vem, ainda que seja uma expressão positiva, você está na sua mente de que a célula é aquela reunião. E a grande questão é que uma célula viva não acontece uma vez por semana, ela é resultado de um estilo de vida, ela acontece 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu sou casado, graças a Deus, muito bem casado. Eu tenho 3 filhos, então tenho mais de 10 anos de casado, tenho 3 filhos. O que é que eu estou querendo dizer? Eu já entendi que eu não sou marido de vez em quando. Se eu estou trabalhando, eu sou marido. Onde eu estou, eu sou marido da minha esposa. Eu não sou pai de vez em quando. Onde eu estou, eu sou pai. Chegou meu filhinho, vem cá meu filhinho. Dá aquele beijo gostoso, honra a esposa. Por quê? Porque é quem eu sou. Alguns estão pensando que célula é algo que você, assim, né, é um apêndice à vida. É mais uma coisa da vida. Se você quer uma célula bem-sucedida, você tem que entender que é um estilo de vida. Então, de uma maneira prática, pense como você pode, durante todo o seu dia, se conectar com as pessoas. Pense em alguma coisa que você está fazendo. Você lembra de alguém da sua célula, se conecta com ele. Quando você toma um café da manhã, toma com alguém. Quando você vai fazer alguma coisa, você vai gerando vida no seu grupo, fora da reunião. Agora, não é só isso. Porque quando nos reunimos, então tem célula que é legal demais, porque tem pessoas que são mais espontâneas, e elas conseguem viver dessa forma, outros precisam ser mais intencionais, mas aqueles que são mais espontâneos, então estão vivendo, está maravilhoso. Mas a reunião em si é uma bagunça, é desorganizada, acontece de qualquer jeito. Então tem alguns inclusive, que é tão assim espontâneo, que recebe uma pessoa no seu grupo, e diz, hey, bom que você veio, me dá só um minutinho que eu vou ali no banheiro tomar um banho e já estou voltando. E alguns chegam no nosso ambiente da reunião, assentam ali até numa cadeira confortável, tem alguns que não preparam nenhuma cadeira, né, e fica ali sozinho. Ninguém se conecta com ela. Alguns trazem um lanche gostoso, yes, mas não sabem onde é que põe. Por quê? Porque a mesa está uma bagunça, material escolar, não é com computador, está desorganizado. Agora, imagine aquela célula com aquele estilo de vida, relacionamento acontecendo o tempo inteiro, e você recebe a pessoa. Que bom que você veio. Dá um abraço nela, vem ali naquele relacionamento gostoso e fala, você aceita uma água? E tem ali uma garrafinha de água, suando assim, ó.
Você fala, senta aqui, tem uma musiquinha no fundo, já preparando o ambiente, tem uma ambientação legal. Ao despedir daquela pessoa, ela recebe um bombom, ela recebe uma bala, ela recebe um cartão. Estamos aguardando de volta a sua visita, ou seja, um ambiente de excelência, altamente preparado para receber as pessoas. Não faz a diferença? Não faz? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Nós podemos ter essa célula viva, e devemos ter. Nós podemos ter esse ambiente bem preparado, mas sem a presença de Deus, nós estamos entretendo as pessoas e iludindo elas com mais uma atividade. Nós temos que viver esse estilo de vida. Nós temos que ter a excelência, é no mínimo excelente, porque o que nós fazemos para o Senhor, mas o nosso diferencial é a presença do Espírito Santo. Quando a pessoa chega, ela se conecta com vocês, ela já logo fala, uau, o que tem nesse lugar? E você com alegria vai poder dizer, presença de Deus. Diga, uma célula viva, atraente e cheia da presença de Deus. Uma célula excelente também é uma célula que tem líder excelente. Como é que nós vamos liderar uma célula, ter uma célula excelente se o líder meia boca, medíocre, não é dedicado? Agora, um engano que muitos têm é pensar assim, então vou ter que entregar minha célula. Por quê? Porque eu não sou um líder excelente. Aliás, eu acho que eu nem assim nasci com esse dom de liderança. Cara, faz uma avaliação. Pensa em alguns líderes que você admira. Pensa nas qualidades, nas características que ele tem. Talvez você vai dizer, ele é servo, ele é humilde, ele é carismático. Pode colocar a característica que for, eu te pergunto, qual delas um líder nasceu com ela? Nenhuma. Eu mesmo, se olhasse para mim alguns anos atrás, eu jamais estaria aqui. Mas sabe o que eu aprendi? Que liderança não se nasce, liderança se desenvolve. Você se forma, você precisa se comprometer nessa manhã para ser um líder excelente. Você tem que atentar para aquilo que é inegociável, o seu caráter. Você ser transparente, porque ninguém é perfeito, mas você também ser tratável, você ser uma pessoa, é claro, cheia do Espírito Santo, que o Espírito Santo é o maior capacitador de um líder, é Ele que mostra para você aquilo que você deve fazer. Por exemplo, dar atenção para ligar para alguém, você precisa investir em ser cheio do Espírito Santo. Agora tem um requisito que eu considero fundamental, que é ser consagrado. Por quê? Porque a santidade, como o pastor Paulo mencionou aqui, o caráter é básico, o crente tem que ter, mas o líder, ele tem que ser consagrado. O que é consagração? Está relacionado com a dedicação. Tem gente aqui que é dedicado a uma vida saudável, tem gente aqui que é consagrado ao seu trabalho. Se for para acordar 4 horas da manhã para ganhar dinheiro, não tem tempo ruim, levanta, põe a roupa e vai com tudo. Mas se for para servir o Senhor, ai. Por isso eu quero dizer para vocês, você quer ser um líder excelente, você precisa ser consagrado. Isso significa que é dedicado ao Senhor e à sua obra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que liderança não é uma coisa momentânea, é uma dádiva do coração, é um estilo de vida. Então eu encorajo você a ser um líder excelente. E muitas coisas que você vai fazer como um líder, não é um baita esforço, é um hábito que você desenvolve para ser um líder excelente. Então diga assim comigo, ser um líder excelente. Em terceiro lugar, eu quero dizer para você, fundamental, uma célula excelente, ela precisa ser organizada, estruturada, as funções bem estabelecidas e distribuídas. Então tem algumas pessoas, por exemplo, que a identidade da célula está comprometida. O que significa a identidade da célula? Vamos fazer um teste aqui, se sua célula tem identidade. Alguém vira para você, Patrícia, e faz a pergunta assim, essa semana nós vamos nos reunir? Não sei. Que horas que vai ser, Patrícia, a reunião essa semana?
essa semana vai ser aonde? Patrícia, vai acabar a reunião que horas, hein? Isso significa que não tem uma identidade. A identidade vai transmitir para as pessoas confiança. O que eu estou falando de identidade? É um local bem definido para reunião. É um horário de início e término. É um tempo de duração. Gera confiança, credibilidade. As pessoas vão. Por quê? Porque elas sabem que começa na hora, que termina na hora. E que, inclusive, elas podem ir. Porque naquele dia, naquele horário, a Patrícia está reunindo com a célula dela. Precisa ter identidade e também precisa ter um cronograma. Um cronograma naquele espaço de tempo, seja 2 horas que nós trabalhamos, bem organizado, para que em cada momento você possa viver os propósitos da célula. Um tempo estabelecido para o lanche, para as boas-vindas, para o quebra-gelo, para a dinâmica. Ao mesmo tempo, um tempo para o louvor. Você também ter um tempo para o compartilhar, para a palavra de forma prática, para orações, para desafios, para você repassar ali com a célula os compromissos. Agora, se você não se programar, como é que você vai viver de maneira equilibrada cada momento importante num tempo de 2 horas? Então você precisa se planejar e, ao mesmo tempo, delegar. Porque alguns pensam que são excelentes, porque fazem tudo, mas na verdade não são líderes. Porque líder influencia pessoas para atingir um propósito. Então você precisa investir, delegar. Só as funções da célula já são muitas funções, ainda mais aquelas que com criatividade você pode desenvolver. Tem gente na minha célula que é o responsável pelos eventos. As ações extracélulas que nós vamos fazer, tem uma pessoa que faz. Então você pode usar a criatividade e delegar para que todos tenham o seu lugar para servir, para contribuir. Então diga assim: uma célula organizada, estruturada, funções estabelecidas e bem distribuídas. 4º lugar, a célula precisa viver as fases, as estações dela. Jesus disse assim para nós em Mateus 28, a partir do verso 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão, preguem o evangelho, façam discípulos, como? Batizando-os, ensinando-os a obedecer tudo aquilo que eu vos ordenei, e a promessa: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Se essa é a missão de Jesus para nós, não é uma sugestão, é uma ordem, é uma comissão, a nossa célula não pode ficar de fora. Então nossa célula tem que ganhar, ela precisa consolidar, ela precisa preparar, treinar e enviar aqueles que chegam. Então nós precisamos organizar o nosso ano celular de uma forma equilibrada, para que em cada momento a gente cumpra uma etapa tão importante da missão de Jesus. E aqui na central, você sabe, nós temos as 4 estações. As 4 estações são o quê? É o nosso ano organizado em 4 trimestres, e cada trimestre a nossa intenção é dar um foco. Nós estamos ganhando sempre, amém? Nós estamos consolidando sempre, amém? Nós estamos discipulando, ensinando sempre, amém? Vivendo relacionamento sempre. Está comigo? Agora, o que significa as 4 estações? Num trimestre, nós vamos dar foco. Foco. Continuo. Por exemplo, nessa primeira etapa aqui agora, não é? Nós vamos ganhar. Eu continuo promovendo relacionamento. Eu continuo discipulando, mas o foco é ganhar. Então você precisa organizar o seu ano para que nessa primeira estação, nós chamamos de crescimento, a gente veja a célula crescer. Quantas pessoas participam do seu grupo? Fala um número. 6. Se você tem 6 pessoas, ao final do primeiro trimestre, ao final da estação do crescimento, quantas terão? Se cada um engravidar de pelo menos 1, serão 12. Agora, só você que sabe ou todo o grupo sabe?
Então nós precisamos levar isso, por exemplo, o Eu Mais Um, esse desafio para cada um, na estação do crescimento. As nossas células todo dia são dias do amigo, mas nessa estação cabe aquele evento, aquele dia mais planejado, mais organizado. Por quê? Porque o foco é crescer. Está comigo? Agora, depois que o foco é crescer, nós entramos na estação do cuidado, e significa que o nosso foco é consolidar as pessoas à vida da igreja. O nosso foco é gerar um crescimento espiritual. Então é importante você avaliar: todos do meu grupo estão sendo discipulados por alguém do grupo? Eu estou discipulando quem? Eu como líder, se eu discipular os líderes em treinamento ou membros maduros, e garantir que eles discipulem os demais, os novos que estão chegando, numa célula com 13 pessoas, todos são bem cuidados. Você garante que estão fazendo um momento a sós, que estão conectados, um momento a sós com Deus, que estão conectados na vida da igreja, que são levados ao batismo, que se conectam no CCM, na Central de Capacitação Ministerial. Por quê? Porque naquele período o foco é... Qual é o foco? Cuidar. Então terminou o trimestre do foco cuidar, a gente entra na estação da comunhão, onde a ênfase maior são os relacionamentos, onde a gente garante os vínculos, um estilo de vida como família, e por fim nós vamos para a estação da celebração, onde a gente vibra. Por quê? Porque agora o nosso grupo está preparando para multiplicar. Aí eu vou garantir que o líder em treinamento está pronto, que a distribuição das pessoas está legal, que cada um ali já está animado para aquela multiplicação que vai ser gerada. E o que faz toda a diferença para você viver as estações da sua célula? Planejamento. Tem uma frase que eu gosto que diz: quem falha em planejar, planeja falhar. Imagine se antes de cada estação, o seu grupo, a sua célula fazer uma reunião de planejamento. Distribui funções, estabelece ali os alvos, os compromissos do grupo para entrar com tudo de forma bem eficaz naquela estação. Por isso eu digo para você assim: uma célula excelente é uma célula que vive cada fase e cada estação. Fala comigo: uma célula excelente é uma célula que vive cada fase e cada estação. Por fim, e não menos importante, eu quero dizer para você que uma célula excelente, ela é eficiente no cumprimento do seu propósito. Uma célula excelente, fala comigo: uma célula excelente, ela é eficiente no cumprimento do seu propósito. Quais são os propósitos de uma célula? Eu diria que são 5. Glorificar a Deus, adoração. Edificação, todos são capacitados. Todos que conectam conosco, além de se conectar com Deus e adorar a Deus, eles amadurecem, eles crescem espiritualmente. Ela também tem um propósito de viver essa vida em comunidade, relacionamento, comunhão. Pensa aí, sua célula é uma célula que glorifica a Deus? É uma célula em que todos são edificados? É uma célula que vive a comunhão, a vida em comunidade? É uma célula que todos participam, todos servem? Sim ou não? Tem muitos grupos que cumprem esses critérios e falam: tem uma célula maravilhosa, mas deixa eu dizer, todos são importantes. Eu disse que são 5. Você está sentado aqui embaixo numa cadeira. Se você tiver um pilar te sustenta, Inar. 2 pilares te sustentam. 3 pilares, não, só sustentará se todos os pilares estiverem ali. Da mesma forma, uma célula, ela só vai cumprir o propósito se ela tiver os 5. Sabe quais são? Adoração, edificação, comunhão, o serviço, a participação e o evangelismo, a multiplicação. Nós conversamos aqui essa manhã sobre engravidar. Aí vem você e fala: eu vou me engravidar, eu vou gerar um filho. E sabe o que você faz? Prepara a sua célula de forma excelente. Estamos juntos? Prepara. É como aquela mulher grávida, ela prepara o quarto. Ela coloca o móvel, ela põe um papel de parede,
ela troca o lustre, ela põe os enfeites, está tudo preparado. Imagina se o bebê não vem. Se o bebê não vier, adiantou alguma coisa que ela fez? Tristeza. É aquele choro, como Diana, amargo. Por quê? Porque o bebê não veio. Porque a grande alegria daquele quarto altamente preparado não foi cumprido. Por isso eu quero dizer para você, a célula excelente é aquela que cumpre o seu propósito. O que que significa? É a célula que gera filhos, é a célula que evangeliza, é a célula que cresce tanto que ela multiplica para a glória de Deus. E o meu sonho, o nosso sonho é Belo Horizonte, é Contagem, é Lagoa Santa, é Alphaville, é toda a região metropolitana de Belo Horizonte, é Minas Gerais, é o Brasil, cheio de células excelentes, cheio, lotado, para que cada brasileiro, cada Belo Horizonte tenha a oportunidade de se conectar num pequeno grupo, numa célula, ter uma experiência com Deus, adorar, ser edificado, viver em comunhão, se conectar e servir, cumprir o seu propósito ali. Mas nós queremos células excelentes que se multiplicam em outras células excelentes para a glória de Deus. Aí, meu amigo, você não vai multiplicar se você não tiver uma data de multiplicação, um alvo estabelecido. Você não vai multiplicar se você não se dedicar em formar um novo líder. Você não vai multiplicar se todos não estiverem comprometidos junto com você em gerar e novas pessoas serem agregadas. Se você não se dedicar a investir em um novo anfitrião e um grupo cheio da presença de Deus, com maturidade e excelência, se multiplicar para a glória de Deus. Por isso eu queria que finalizar você dissesse assim comigo: uma célula excelente é uma célula eficiente no cumprimento do seu propósito, gerar filhos e multiplicar para a glória de Deus. Você está junto comigo? Está junto? Você topa assumir um compromisso de viver uma célula excelente? Você topa aqui, grávido, ser empoderado, para ao sair daqui, ser altamente dedicado para viver uma célula excelente? Estamos juntos? Eu sei que você está tirando foto aqui, eu sei que você está todo comprometido aí, mas deixa eu dizer, aqui é só um cheiro, é só um gostinho para você, mas aqui não está a chave para te impulsionar como uma ferramenta para ter uma célula excelente. Ó, vou fazer um teste aqui para você, vem cá. Vou derrubar essa pilastra aqui, posso? Hã? É difícil. Não tem jeito. E se eu pegar esse banco aqui, eu derrubo? Hã? Posso? Deixa eu tentar. Não? Por que não? Por que não? Não adianta. Não é a ferramenta apropriada. Sabe o que eu quero fazer com você aqui? Te ajudar com uma ferramenta. Ferramenta para você edificar células excelentes para a glória de Deus. E a ferramenta está aqui, ó. Eu trouxe a ferramenta para você aqui. Léo, cabe aí dentro dessa caixa? Cabe. É claro que a ferramenta principal é a palavra de Deus e a oração. Mas aqui tem uma ferramenta que destrói paredes. Quer dizer, aqui tem uma ferramenta que constrói, que edifica células excelentes para a glória de Deus. Você quer ver essa ferramenta? Sim ou não? Está aqui. Então eu quero te mostrar uma ferramenta para te ajudar a edificar células excelentes. Você está preparado? Sim ou não? Sim ou não? 1, 2, 3 e... Está aqui, ó. Esse é o mais novo lançamento da Editora Central.
é o livro Células Excelentes. Aqui é um guia prático para conduzir o seu pequeno grupo ao extraordinário. São 244 páginas. Eu li ele fazendo uma avaliação completa de capa a capa em 3 horas e meia. Você fala, como? Porque está fácil a leitura, está gostosa a leitura. E aqui dentro, deixa eu te mostrar, ó, são ferramentas práticas para te ajudar. É um livro riquíssimo em conteúdo, um conteúdo como você viu aqui, um cheirinho para você. E eu coloquei aqui para você. Aqui tem 5 declarações, 15 capítulos, 49 páginas de atividades e mais de 100 desafios práticos para impulsionar o seu pequeno grupo ao extraordinário. E o melhor, sabe qual que é o melhor desse livro? Está aqui, ó. Dá um zoom aqui para você ver. Ó, prefácio por Paulo Mazzoni. Ei, meu Deus! Prefácio por Paulo Mazzoni. Alguns pastores deram uma palavra, leram o livro, apreciaram. Então, pastor Paulo, obrigado pelo carinho, o encorajador, foi aquele que me impulsionou, né, a escrever, falou, vai Léo, vai dar certo. Também ao Wagner, é um encorajador que eu tenho. Gente, dá um aplauso aqui para o Wagner, por favor. Junto com o Paulo, Wagner, estão fazendo um trabalho no Brasil e fora do Brasil, que é o DNA incrível. Pastor Eibe Uber, ele é líder, talvez um dos mais expressivos da América Latina, é um pai também da visão celular, junto com o pastor Paulo. Ali o pastor Naor Pedrosa, pastor da Videira, também uma igreja que muito nos inspirou em células. Pastor Carlito Paz, líder também ali da igreja da cidade, da Rede Inspire. O Roberto Lai, que é também um grande pai dessa visão na nossa nação, líder do Ministério Igrejas em Células. Eles autenticaram o livro, deram um endosso para esse livro. E o que eu quero encorajar você, eu queria rapidamente aqui, pedir para já subir aqui, em primeiro lugar, a minha esposa. Por favor, Ló, vem cá. Rapidinho. Eu queria pedir para ela subir, e na sequência, eu vou pedir para o pastor Paulo vir aqui, porque esse livro aqui, ele vai parar nas suas mãos. É claro que ele vai parar nas suas mãos, porque o pastor Paulo acredita em você, e vai colocar um livro desse na sua mão, uma ferramenta para abençoar a sua vida, para abençoar o nosso ministério de Deus, para abençoar a igreja dele aqui. Agora, se ele foi escrito, é porque a Ló, ela não só acreditou, ela falou, vai. Ela não só me impulsionou, ela falou, continua. Mas ela pôs a mão também e me ajudou de uma forma única a escrever esse livro. Então, queria honrar a Deus pela vida dela. Se você puder aplaudir a Ló. Você vai ver os agradecimentos aqui, é claro que está a Deus, né, aos meus pastores, ao meu pastor Paulo Mazzoni, está a vocês, né, os pastores aqui da Central, que eu considero pastores também na minha vida, e a você, a igreja, né, a Central, aqueles líderes que caminharam comigo. E esse livro então vai parar na sua mão. Você vai receber ele aí. Pastor Paulo, vem cá. Mas eu queria fazer um encorajamento para você. Sabe o que eu sonhei? Eu sonhei esse livro não sendo lido pelo líder. Eu sonhei esse livro sendo lido pela célula. Ah, mas vai ficar difícil. Então eu coloquei assim, ó, leia com o núcleo da sua célula. Se você, líder, tem um desafio, o seu maior desafio é multiplicar a sua liderança. É gerar outro como você. Então eu te encorajo, não pode ler esse livro sozinho. Se você não consegue ler assim com alguém, meu encorajamento para você não é porque o livro é da minha autoria, mas meu encorajamento é, invista no seu líder em treinamento. Dá para ele de presente, fala para ele, isso aqui é para eu investir na sua vida e na sua formação. Se você consegue, lê com o seu núcleo, encoraja eles a terem um livro desse também, porque eu fico pensando na Central lendo, agora eu fico pensando, a Central, os líderes lendo, agora eu fico pensando,
Imagina se todo o núcleo de uma célula ser capacitado por um guia, uma ferramenta como essa. Então eu passo aqui para as mãos do pastor Paulo e faço esse encorajamento a você. Que legal, não é? Eu pedi ao nosso pessoal de compras que, para esse culto de líderes, para esse dia nosso aqui, comprasse um livro tal aí que eu queria, para presentear você. Eu queria te dar um presente. E o Léo falou comigo assim: ô Paulo, o meu livro está quase pronto. Eu falei: vai nada, Léo, não vai dar tempo e tal. Não, está pronto. E ele me trouxe. Quando eu peguei para ler, o outro livro que eu queria trazer, muito bom, mas quando eu vi o livro do Léo, eu peguei e falei: cancela. E eu fiquei tão feliz, porque desde que eu conheço o Léo, ele é um excelente líder de célula. As células dele são maravilhosas. Ele dirige com essa pegada mesmo. E ele conseguiu, né, ele, a Ló, ele com o conteúdo dele, de palestras que ele deu pelo Brasil inteiro, fazer um livro espetacular. E lembra que eu terminei minha palavra dizendo que Isabel estava grávida de um profeta, Maria do Salvador, e nós estamos grávidos de algo extraordinário? Aqui é um guia para levar você ao extraordinário. Então, você está ganhando de presente este livro. Nós vamos dar para você, você não vai ter que pagar nada. Nós estamos pagando para você um presente, é o mínimo, mas é o mínimo. Eu sei que o Léo, a Lorena, o Léo e a Lorena é muito... O Ló e a Léo. Eles estão felizes, mas nós estamos felizes. Sabe por quê? Porque está na hora da gente dar um up, sabe? Está na hora, eu sinto, da gente fazer uma grande reciclagem. E não só você ter um livro fantástico, você vai pegar e ler, mas, não, eu garanto que ele não vai ficar na gaveta, sabe por quê? Porque todas as reuniões agora, que é a reunião, né, do GD, do supervisor com o líder de célula, vão ler um capítulo. E vocês vão conversar no GD, digerindo e aplicando. Só que você vai ler também, mas na gaveta eu garanto que não vai ficar. Supervisor, pega eles, né? Faz ler, porque nós vamos subir o nível das nossas células. E sabe, lugar bom todo mundo vem. Eu quero chamar todos os pastores da igreja a virem aqui na frente, porque são pastores aqui, pode vir aqui em cima, são pastores da visão celular. E eu quero pedir que venham aqui para a gente orar junto, para a gente consagrar este livro ao Senhor. E nós vamos, primeira coisa, consagrar esse livro maravilhoso. Não é só maravilhoso não, ele é lindo. Você nunca pegou um livro montado dessa maneira, porque se a cela é excelente, o livro feio, horroroso, não, o livro é mais excelente. O livro é um show. Por quê? Porque é assim que tem que ser a gente, é assim que a Central é um valor para nós. A sua célula vai refletir nosso valor. Parabéns demais, viu, irmão? Parabéns. Vamos consagrar o Senhor? Vamos consagrar o Senhor. Você quer ficar de pé para descansar um pouquinho? Nós vamos consagrar. Sabe por quê? Porque esse livro vai vender depois. Aqui você não vai pagar nada, mas vai vender milhares e milhares para toda a igreja em célula do Brasil. Porque todo mundo que lidera um grupo hoje no Brasil e depois em outras línguas vai querer ter um manual desse. Pai, eu consagro ao Senhor este livro. Obrigado porque ele nasce da vida de um pastor que tem vivido isso, que se converteu dentro de uma célula, que liderou e lidera uma célula, que lidera uma rede, Pai, que tem influência nesta igreja, no Brasil, que tem vivido e testemunhado. O que está escrito aqui é a mais pura verdade que ele tem praticado. Pai, mas o que nós pedimos, Deus, é que todo aquele que ler este livro receba uma transferência de excelência, que uma unção de excelência, de paixão, de multiplicação, Deus, de planejamento, de capricho, Deus, de fazer tudo bem feito como para o Senhor. Pai, que um temor, um zelo venha sobre todo aquele que abrir esse livro e começar a estudá-lo. Pai, que o Espírito Santo, Deus, revele, ilumine, traga revelação para todos os seus leitores.
Deus, que seja um livro impactante, que seja um livro, Pai, agraciado pelo Senhor, ó Deus, e que ele leve as pessoas a praticarem, Pai, que ele induza a melhoria, e ele induza transformações em células, em igrejas, em cidades e no nosso país. Nós consagramos, Pai, o livro Células Excelentes, junto com ele consagrando cada célula aqui desta igreja. Amém. E profetizando que nossas células darão uma grande melhorada, e que serão células, todas elas excelentes, e todas elas cumprirão os 5 propósitos, especialmente ao final da multiplicação. Nós dedicamos ao Senhor e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Parabéns. Glória a Deus. Agora, eu quero pedir, a todos aqueles que são líderes de célula, que fiquem de pé. Os que não são líderes ainda, sentem. O líder em treinamento, o visitante, porque para cada pessoa em pé, cada um que é líder de célula, nós vamos dar um livro deste de presente para você. A gente trouxe um para cada líder de célula. Então, você só vai se assentar depois que você receber o seu livro, tá bom? Agora eu vou explicar para você, então, o que nós vamos fazer, não é? Você vai receber o seu livro e pode ler, pode aproveitar, vai na parte que você quiser. Mas os nossos supervisores farão a leitura nos encontros de GD de cada bloco. Você pode fazer, cada parte do livro são 5, num mês, você pode fazer um encontro, 2 encontros, mas o que nós queremos é que o supervisor induza a leitura. Por quê? Porque não estamos lançando um livro só para lançar, nem para vender para outros. Esse livro foi escrito para a central, para nós podermos trazer uma qualificação muito legal para as nossas células. Então, o pessoal está ajudando aí na distribuição do livro. Eu espero que entregue assim com a maior rapidez possível, né? Mais gente, se você puder ajudar a distribuir, vai ali na caixa e me ajuda. Dá um para cada pessoa que está de pé, por favor, né? Tem muito pouca gente para entregar. Se você quer me ajudar, e aí você vai, por favor, entregar um para cada um que está de pé, e nós vamos mandar. Pode, pessoal que está assistindo a gente, em Anagé, em Picos, não é? Todo mundo que é líder da central, em Cláudio, não é? Nós estamos mandando para cada líder que não está aqui em Belo Horizonte, nós estamos enviando para ele, tá bom? Você recebeu, aí você pode se assentar, por favor, não é?